Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Autopapo. Hoje com um convidado especial, Carlos Henrique Ferreira, vice-presidente de comunicação da Renault para a América Latina. Carlos Henrique Ferreira é muito formal, né? O Kaique, mais de 20 anos aí na comunicação, engenheiro de formação, mas comunicação por vocação, né, Kaique? Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Muito prazer estar com vocês aqui. Realmente, seguindo os passos do mestre Boris, né, engenheiro de formação e jornalista aí de profissão. De opção. Eu também apaixonado pela comunicação, por esse universo e realmente vim da área de engenharia, da área de desenvolvimento de produto. Em algum momento, alguém falou, eu sou engenheiro, mas até que você sabe falar. Então, você até poderia trabalhar na comunicação. E aí, estou aqui muito feliz na área de comunicação já há algumas décadas, né? E ocupando um cargo importante. O Kaique é nada mais, nada menos do que vice-presidente de comunicação da Renault e presidente do Instituto Renault. É a parte social, né? A parte socioambiental da Renault, é isso. Quando você fala vice-presidente, é bacana falar, porque a Renault tem a presença em toda a América Latina, né? Temos fábricas na Colômbia, na Argentina, no Brasil e presença também como filial no México. Então essa é a área América Latina que a gente cuida junto com todo o time, obviamente, né? Do México para baixo, como a gente costuma dizer, né? Passando pela América Central, tudo mais, Caribe. E a gente tem toda a presença, né, da Renault em todo esse mercado, que é o segundo maior mercado da Renault no mundo. Né? Já é curioso isso, né? A Europa, óbvio, é o berço da Renault, né? Lá em 1898, é o principal mercado. França é o principal país do mundo, mas o Brasil historicamente, aí nos últimos anos, e o ano passado se confirmou, o segundo maior país para a marca Renault no mundo, o Brasil. E a América Latina como um todo é o segundo maior mercado da Renault no mundo, depois da Europa. E você cuida da comunicação desde o México até a Argentina? Toda a parte de comunicação, relacionamento, né, da parte externa com a imprensa, tem uma parte de comunicação interna, tem a parte, em alguns países temos a parte social também. Então é bacana, né? Um alinhamento muito bacana de estratégia, muito importante, óbvio, nesse novo momento, né, que a Renault está, o Renaulution, né, que a gente chama, o plano aí, que foi implementado pelo nosso CEO mundial do grupo Renault hoje, Luca de Mel, né, desde 2021. Então é um momento muito bacana da marca e fazer essa coordenação, né, com todos os países é um grande desafio, mas é muito prazeroso também. Você e o Luca de Mel, que é o number one do mundo, tiveram a mesma origem. Não, você e ele vêm da Fiat. Por aí. Vamos lembrar que o Luca de Mel, na verdade, ele conta isso, né? Ele foi estagiário da Renault na Itália primeiro, depois teve outras passagens por outras marcas, inclusive Fiat, sim, e tivemos um período que a gente trabalhou, né, ao mesmo tempo, né, no grupo Fiat, na Fiat, e depois, sim, ele seguiu a carreira e voltamos, né, a nos encontrar agora aí na Renault. E como é que está a revolução da Renault, que eles chamam de Renaulution? Gostei desse trocadilho. Aqui no Brasil, especificamente. Está indo bem? Está indo mal? O Renaulution a gente tem 3 fases, né? A primeira foi a primeira parte de realmente depois da pandemia, principalmente, né? De colocar a casa em ordem, digamos assim. E a segunda fase é o Renovation. Então, o Renovation, eu acho que o nome é claro, né? É a renovação. Então, a estratégia do Renovation prevê a nossa ampliação de gama de produto com produtos completamente novos, né? E faz com que a gente tenha hoje já o primeiro produto na América Latina, que foi o Kardian, né? Que é o Kardian, que é produzido no Brasil, exportado para toda a América Latina e que foi lançado ano passado aqui no Brasil como o primeiro produto dessa fase do Renovation. Do ponto de vista de gestão da empresa, felizmente está num momento muito positivo mundial, né? Temos aí 2 anos praticamente de resultados financeiros positivos, recorde, né, em vários indicadores. Então está se cumprindo, ser a parte de renovação de produto, na Europa muito forte, aqui estamos com o primeiro produto já no mercado e outros estarão chegando no futuro, e a parte, felizmente, também financeira, muito bem estruturada, junto com outra parte estratégica, né, de como organizar, qual que é a visão da Renault para o futuro. Né, porque a gente pode falar, né, quer dizer, sair com um resultado positivo em um ano é até fácil. Porém, o importante é ter uma visão clara, uma estratégia clara para o futuro. Então, o Renaulution prevê isso. Não só uma visão de curto prazo, mas de médio e longo prazo também. E o que o brasileiro pode esperar agora, o mercado do Brasil pode esperar de novidades da Renault? Quer dizer, aquela gama antiga de Logan, Sandero, aquilo tudo acabou, agora virou a chave com o Kardian. E vai continuar com o quê? É por aí. Vale dizer, né, Boris, que como eu citei, a nossa estratégia é ampliar a gama.
Então nós temos uma gama hoje, diria, bastante forte no mercado nacional. Tem o Kwid, né, que é o carro de entrada do mercado, é um carro muito importante para o mercado. O mais barato elétrico do Brasil. Temos também a opção elétrica, que é o Kwid Tech. É o Kwid elétrico, né? Exatamente, o Kwid Tech aí faz parte exatamente da nossa gama elétrica, né, que tem 3 opções, o Kwid, o Megane e também o Kangoo, né, um veículo de carga pequeno para as grandes cidades, 3 veículos elétricos. Mas produzidos aqui no Brasil, temos o Kwid, que é hoje o nosso maior volume. Depois a gente tem o Duster, né, que também é produzido aqui, que também tem um papel fundamental, né, tem uma legião de fãs, poderia dizer. A gente tem a picape Oroch, também produzido aqui. Temos o Master. O Master, vale dizer, a gente está há 11 anos como líder do segmento de furgões grandes no Brasil. Então é uma conquista fantástica, né, do Master. Um carro super atualizado, é muito moderno, que cumpre um papel fundamental ali nesse segmento de veículos comerciais. E aí a gente vem ampliando a gama com o Kardian, que é o primeiro desse carro da fase Renovation, que ele vem no segmento, né, alto, como a gente fala, né, num segmento específico, que a gente divide o mercado em segmento, né, por faixas. Esse é o segmento B, né, os carros compactos, né? E aí, o que o mercado brasileiro quer? SUVs. Então, o Kardian é um SUV desse segmento de carros compactos. Então, ele vem agregando a nossa gama com esse produto. E sim, já anunciamos, né, nesse ciclo que a gente está encerrando agora esse ano de investimentos de 5,1 bilhões de reais, com mais um produto que vem completamente novo, né, como é o Kardian, 100% Renault, né, Boris, respondendo aqui, com design da nova geração da Renault, com toda uma plataforma nova, isso é muito bacana dizer. Né, a indústria automotiva ela é uma indústria de altos investimentos, né, e ciclos longos. E uma coisa fundamental que demonstra a modernidade ou não de um projeto é a plataforma. Né? A plataforma não é simplesmente, né, vamos dizer ali, o chão do carro. Né? Tem todo um conceito por trás, a arquitetura eletrônica entra, conjunto motopropulsor, motor câmbio. E o Kardian é um carro que é completamente novo, 100% novo. E dessa plataforma nova, que a gente chama de uma Renault Group, né, Modular Platform, ela dará origem a uma série de outros produtos. Então o Kardian é o primeiro, é uma plataforma modular. Então o Kardian é desse segmento de carros compactos, SUV. Nós vamos lançar agora um SUV médio. É o próximo carro, então, que chega ao mercado brasileiro. Um SUV maior, bem maior em todas as dimensões, que, de novo, é um SUV que o cliente brasileiro quer, de um segmento acima do Kardian, para ir, como eu disse, completando a nossa gama. E completando aí, como? São só 2? Não, olha, os planos são muitos, mas lógico, depois do C-SUV, que será produzido aqui no Brasil também, então isso é importante dizer. Como é que vai chamar, Felipe? Já tem jornalista cravando que é Boreal o nome. Boreal? Tá quente ou tá frio? Olha, vocês gostaram do nome? Eu gostei. Opa, então vamos levar isso lá para dentro para ver se a gente opta de repente, porque não, brincadeiras à parte que acontece, né? A escolha do nome é um processo até bem curioso, né? Bem longo, por quê? Nome pode ter diferentes significados em vários países, esse é um dos riscos, né? Até que tem produtos no mercado brasileiro que têm nomes diferentes em outros mercados, né? Da Renault não me lembro de nenhum, mas tem casos curiosos aí no mercado. Depois você precisa registrar esse nome, né? Para garantir que não tem ninguém mais utilizando esse nome e que você pode utilizá-lo. Isso é feito no mundo inteiro, né? Então, Boreal é um dos nomes que está registrado hoje no Brasil pela Renault, e aí temos sim esse boato nesse momento ainda, né? De que o nome vai ser Boreal. Mas se vocês gostaram, já é um bom passo. Vamos trabalhar lá para quem sabe utilizar esse nome aí. Você falou do Kardian, do novo C-SUV, mas o Duster vai ficar ali posicionado entre os dois? Como é que vai ser a estratégia? Sim. O Duster continua em linha. Continua. O Duster é um segmento dos SUVs, do segmento B, né, que a gente chama, ainda compactos de alguma forma, mas bem maior que o Kardian, né? Então são produtos. Isso é um desafio muito grande para a indústria, né, aliás, né? Que é entender a necessidade dos clientes, né? E os clientes são vários, né? É uma diversidade e cada vez maior, eu diria. Né? Então, tem público para todo tipo de produto. Então, se você identifica um nicho de mercado que, óbvio, tem um determinado volume de pessoas interessadas, o nosso objetivo é sempre tentar atender esses nichos. Então, falamos, Kwid, óbvio, um carro de entrada, um carro urbano, né? o carro mais econômico do país, com motor a combustão, segundo os dados do Inmetro. Então,
um carro super moderno que tem a sua função. Aí você vai para o cardio, é isso. O que o cliente quer hoje? Um SUV. O SUV compacto, é o carro mais acessível, né, dentro do mercado brasileiro. Cardio, excelente opção, né, foi, felizmente, né, super premiado ano passado, 10 prêmios aí da imprensa especializada em geral, sucesso de público também. Então, é um carro que a gente está muito feliz com ele e está sendo produzido no Brasil e exportado para toda a América Latina, assim como será o C-SUV. Já o C-SUV, que a gente chama, né, o Cardio do segmento B, o C-SUV do segmento C, né? Já é bem maior. Essa é a ideia. Porém, ele é bem maior e o Duster preenche uma lacuna, né? Que é a sua pergunta, exatamente entre os dois. Então o Duster tem uma imagem de ser um carro muito robusto, né, felizmente, muito espaçoso, porta-malas, 475 litros. Né, então tem uma legião de fãs, como eu disse, dos Duster. Inclusive as polícias militares, né, que tem usado bastante. Né? É verdade, a gente começou a entrar nesse nicho há uns 3 anos, né, e devido ao sucesso do carro, a robustez do carro, ele tem sido adotado. Isso normalmente é feito uma concorrência, né, as empresas se cadastram, eles avaliam o produto e escolhem aquele que melhor se adequa àquele uso. E o Duster realmente é um grande sucesso, não só em Minas Gerais, né? Hoje, dos 26 estados da federação aí, 25 usam Duster na polícia, nas várias funções. Assim como a Master, né, a nossa van grande, o furgão grande, o Master, ele também é usado como ambulância, né? No Brasil inteiro também, pela sua adequação a esse produto. E aí, falando exatamente dessa adequação do produto aos clientes, o C-SUV ele é bem diferente do Duster. Ele vem um carro, lógico, também com o novo design da Renault, ele vem um carro muito mais sofisticado, ele é maior do que o Duster em várias características e, como não poderia deixar de ser, com muita tecnologia, né? Assim como o Kardian trouxe aí, por exemplo, 13, né, que a gente chama de ADAS, os sistemas de auxílio à condução para o motorista, né, sistemas bastante sofisticados, o C-SUV vem continuando, né, essa história com ainda mais sistemas de auxílio à condução, muita tecnologia, muita conectividade. Né, fica aqui uma promessa, vão trazer algumas novidades para o mercado em termos de conectividade. É bem legal isso, porque não pode ser diferente. O cliente, né, quer cada vez mais isso, né, conectividade, mas que seja fácil de usar dentro do carro. Então, o C-SUV vem com muitas novidades, como o segundo produto produzido no Brasil, que também será exportado no Brasil para toda a América Latina, trazendo esse novo momento da marca Renault, ampliando a nossa oferta de produtos no mercado brasileiro. Então, Duster, sucesso, continua no mercado muito disputado, né, mas que é importante ter essa diversidade de oferta. É isso que a gente vai fazer. Mas tem lugar ainda para mais alguma coisa, não tem não, Kaique? Poxa vida, sempre tem, né, Boris? Então. Mas é isso que a gente fala, né? Então falamos, a gama produzida aqui, a nova gama que está chegando, a gama elétrica, que também é importante, né? A gente trouxe desde o início a gama de carros elétricos falando, olha, gente, não é para ser o carro mais vendido da nossa gama, mas a gente acha que o cliente brasileiro tem que ter acesso ao veículo elétrico, conhecer, tem clientes específicos, né, para essa gama, aquele que a gente chama, né, de early adopters, né? São aqueles caras inovadores, o cliente quer, né, ter acesso a essa tecnologia, então tem a disponibilidade aqui, por exemplo, um Megane, ou tem aquele cliente que faz a conta. Se andar o quilômetro rodado do carro elétrico é mais barato, eu ando muito, poxa, para mim compensa, vou comprar um carro elétrico. Então é outro tipo de oferta. E aí a gente tem sim que buscar, né, outras novidades do futuro. Já anunciamos, né, por exemplo, uma nova picape. Né, uma nova picape. Essa nova picape ela vai ser produzida na nossa fábrica da Argentina. É uma nova picape que vem também nessa plataforma nova, que é modular, como eu disse. Então, essa plataforma modular deu origem ao Kardian, dará origem a esse SUV maior e dará origem também a essa picape. Então ela é muito versátil, ela vai, né, de um entre-eixos ali de 2,60 até 2,90 e vai, né, de dimensões de até um carro de 5 metros quase de comprimento. Então essa plataforma versátil vai dar origem. Já deu origem ao Kardian, vai dar origem a esse novo C bem maior, veículo do segmento C SUV também, e dará origem também a essa nova picape que vai ser feita na nossa fábrica de Córdoba, que, aliás, essa semana completou 70 anos de funcionamento. Essa nova picape substitui ou é maior do que a Oroch? Ela é maior do que a Oroch, exatamente. Ficam as duas? Ficam as duas. Convivência harmoniosa e pacífica? Aqui, Boris, a lógica que vale sempre, quando a gente fala de mercado, é o cliente é que manda. Enquanto tem mercado, nós produzimos a Oroch aqui no Brasil, na nossa fábrica aqui do Brasil. A nova vai ser feita na Argentina. Então, vamos continuar disponibilizando as duas. Elas são diferentes. Assim como eu falei do Duster e do novo C-SUV, a Oroch, óbvio, tem também uma característica de robustez.
né? Tem uma suspensão traseira multilink, né? Que é super sofisticada. Ela tem um seu segmento aqui no mercado muito importante para pequenos negócios, muito robusta também, assim como o Duster. Então ela tem o seu segmento de mercado. E a nova, óbvio, vem com um design fantástico, realmente. Vem com mais tecnologia, como a gente disse. E vem também com uma parte, digamos, de habitabilidade, né? Interior, o conforto, com algumas novidades interessantes que a gente acredita que também vai atrair bastante um público acima da Oroch. Seu colega de empresa lá da Argentina já antecipou que ele vai brigar ali vai ser melhor do que hoje quem manda no segmento, que é a Fiat Toro, né? E a derivação não, mas o produto na mesma plataforma que a Rampage, já criou uma expectativa de que vai peitar as duas ali e vai ser melhor. Eu acho que, como a gente fala, né? A disputa de mercado ela é acirradíssima. O mercado brasileiro, a gente tem hoje 20 marcas produzindo aqui, um mercado aberto, né? Com importação de produtos. Então é um mercado muito disputado. Quem leva vantagem com isso é o cliente, não tenha dúvida. Então hoje, falando de picapes, tem uma oferta muito grande no mercado brasileiro, né? É um segmento muito importante. Aqui a gente tem essa nossa, poderíamos dizer, né? Invenção da picape pequena, que é algo que não tem em outros grandes mercados. Você vai para a picape média, já tem sim outros mercados, né? Sudeste asiático, que tem essa característica de ter muitas picapes, mas a gente inventou aqui, e a Oroch foi a primeira, né? Lá em outubro de 2015, uma picape intermediária. Ela não é tão grande quanto a picape acima de 1 tonelada e ela não é tão pequena quanto as picapes pequenas, derivadas dos carros pequenos. Então a Oroch, lá em outubro de 2015, inaugurou esse segmento. E hoje você vê outros produtos, né, nesse segmento. Então, essa diversificação de produto em função da diversificação de clientes, ela vai continuar acontecendo, não tenha dúvida. Então, cabe, como eu disse, né, a nós termos essa clara visão do mercado, né, e conseguir oferecer produtos atrativos. E a concorrência, o cliente depois que vai aí, né, decidir qual que é aquele realmente melhor produto. Mas não tem como, essa picape vai chegar trazendo o que tem de melhor de tecnologia automotiva e de tecnologia para o conforto, para a segurança e um design que é hoje aquilo que a gente está trazendo de grande novidade também nessa nova fase da Renault. Só para situar você que está nos acompanhando aqui, sobre o C-SUV. C-SUV é um produto que vai disputar ali, pelo menos em tamanho, não estou falando de aspectos técnicos nem nada, porque o Kaique está segurando a informação aqui. C-SUV estaria disputando ali com o Jeep Compass. E a picape que está por vir, a própria Renault já deu uma antecipada ali com o conceito Niagara mesmo, né? Exatamente, Felipe. Então ali você tem uma ideia de desenho, do que esperar, ali já dá uma ideia. Com certeza. Lógico que o design, né, quando faz um carro conceito, e o Niagara é um carro conceito, ele dá uma exagerada. Ele dá uma exagerada e tal, né? Mas sim, tem muito ali da nova futura picape que chegará ao mercado. Acho que vale, Felipe, já que você pegou esse gancho aqui, é bacana falar, né? Porque esse conceito foi desenvolvido no centro de design que nós temos aqui no Brasil, né? Dentro da nossa fábrica em São José dos Pinhais. Temos um centro de design com equipe que faz projetos, óbvio, para o nosso mercado, mas é uma prática muito interessante dentro do grupo Renault, que a gente tem 5 centros de design no mundo. Então, quando tem um novo projeto, um novo carro que vai ser desenvolvido do zero, né? Ou até mesmo uma evolução, né, de algum produto, é feita uma concorrência entre os centros de design. Cada centro de design, né, vai ali com o seu time e prepara a sua ideia daquela produto que vai ser feito do zero ou vai ser renovado. E nesse caso, o centro de design que temos aqui no Brasil ganhou a concorrência desses produtos. Então, seja o Cardian, seja o C-SUV, né, que você muito bem colocou aí como posicionamento de mercado, seja essa picape, estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, né, por esse time que é responsável pela América Latina. E aquele carro conceito especificamente que nós mostramos, né, foi todo construído aqui por esse time do centro de design, que é uma grande paixão, né? O pessoal do design adora esse momento, né? Vamos construir um carro conceito. Poxa, que legal. E aí tem sim algum, vamos dizer, exagero, né? Mas tá ali a essência do produto, com certeza. E também te convidar, a gente, quer ver sobre essa picape conceito? Na época que ela foi apresentada, o Jabulas foi lá no Rio, não foi? Que a apresentação Exatamente. Mostrou ela toda. Então, tá aqui no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Temos conteúdos novos todos os dias. Já somos mais de 1 milhão de inscritos. Você sabia, Kaique? Já parabéns. Passamos de 1 milhão de inscritos. Obrigado a todos vocês que já estão aqui
com a gente. O YouTube já mandou placa. Eu tô vendo a placa aí. 1 milhão. 1 milhão de Mais inscritos. de 1 milhão já. Estamos quase 1 milhão e 100. Não paramos. Excelente, parabéns. Então, já que a gente falou de novos produtos, ô Kaique, eles obviamente já estão preparados para serem eletrificados, né? Diferenciando, um veículo eletrificado não necessariamente é um carro 100% elétrico, ele tem algum nível de apoio elétrico. Esses carros, não sei se vão chegar já eletrificados, mas já estão prontos para entrar nessa, não vou falar onda, né? Nessa tendência. Sim, com certeza, Felipe. Essa plataforma nova que a gente é a base desses produtos que estão chegando, que estamos desenvolvendo, né? Aliás, né, então fica a dica, esse carro novo desse segmento C que a gente falou aqui, esse novo SUV, tem vários rodando aí no Brasil, né, já em testes, né, de um primeiro lote que foram produzidos já na nossa fábrica lá em São José dos Pinhais. Então é um indicativo que ele já está perto. É um processo longo, né? É isso que a gente está falando. Está rodando aonde? É muito curioso. Você podia isso, dar né? o endereço? Já tem né, leitores por aí, né? A audiência já está pegando fotos do carro, Então, camuflado, obviamente. Se flagrar, manda pra gente aqui, ó, redacal@autopapo.com.br. Redação Redação, um livro do Boris, tá? Opa! Autografado. Autografado, claro. Ok. Te interrompi, continua. Não, bacana porque estamos falando sobre isso, e aí puxa outro gancho, né? A gente tem, né, um desenvolvimento de um carro como esse, e a gente tem aqui no Brasil hoje um centro de engenharia com mais de 1.000 engenheiros. Então, não só o design que eu citei, mas também a engenharia. A engenharia tem a parte toda de projeto, né? De design, da parte de engenharia mesmo, que é hoje cada vez mais complexo, né? Com toda a eletrônica, a parte de dinâmica e tudo isso. Então, a gente tem aqui no Brasil, na verdade, a gente chama de Centro de Engenharia da América Latina, Renault Tecnologia Américas, que tem 1.000 engenheiros aqui no Brasil, lá em São José dos Pinhais, dentro da nossa fábrica. Temos outros 250, mais ou menos, na Argentina e uns outros 50 na Colômbia. Então é um centro de engenharia, assim como nós temos 105 de designs no mundo, temos também outros 4 centros de engenharia no mundo, né? Na França, obviamente, aqui, né? Em outros 2 centros, e esses centros também conversam entre si. Eu acho uma característica interessante mostrar isso, ou seja, é uma tecnologia, aquilo que tem de melhor na indústria automotiva, e temos seja a parte de projeto que de testes, né, feito também grande parte aqui no Brasil. Então isso é importante por quê? Porque a gente conhece muito o mercado brasileiro. Então o carro nasce, obviamente, a gente sabe o mais adequado possível ao gosto, né, ao desejo do cliente brasileiro e latino-americano. Então a gente já tem alguns carros feitos ali e rodando, que são para testes. Então não são carros, né, obviamente definitivos, estão camuflados, mas é bacana para entender que é um processo muito longo, né? É o desenvolvimento de um produto com alto investimento, como eu disse, né? Ou seja, a gente fala de um Kardian, 2 bilhões de reais de investimento. E aqui é um investimento, seja nessa fase da engenharia, né, tem também aí esse trabalho do design incluído, né, as horas do design, mas também na fábrica. Né? Os produtos hoje são muito sofisticados, então a fábrica tem que se preparar para poder ter, né, ser capaz de produzir esses carros super modernos que a gente produz hoje. E a fábrica da Renault ali em São José dos Pinhais, ela é a única de automóveis da América Latina reconhecida como uma indústria 4.0. pelo World Economic Forum em 2020. Então tem muita tecnologia. Né? É curioso que hoje quem visita uma fábrica, né, vocês estão habituados, obviamente, mas acho que para o leitor pode ser, para a nossa audiência pode ser interessante, tem 300 carros autônomos dentro da fábrica que ficam abastecendo a linha continuamente. Então eles vão até um local, pegam determinadas peças, automaticamente fazem um percurso totalmente de forma autônoma. Nesse caso, tem uma linha no chão, né, que é um guia, e descarrega na linha aquelas peças e volta. E tem, por exemplo, a inteligência artificial, né, que eu acho uma grande curiosidade. Vou dar um exemplo só, são vários. Tem uma determinada estação da montagem exatamente dessa parte inferior do carro, né, da plataforma ali inferior do carro, com a montagem da suspensão, tanque de combustível e tudo isso. Ele passa numa próxima estação que tem uma câmera que observa toda aquela plataforma e compara aquilo com o padrão que tem que ser. Então vamos dizer, se um tubo está passando por um local um pouco diferente do que ele deveria passar, aquela estação totalmente autônoma, usando inteligência artificial, ela indica, olha, tem aqui uma correção a ser feita. E aquilo entra para o banco de dados mundial de um acontecimento ou outro na linha de produção. E toda a produção do carro hoje tem o que a gente chama de gêmeo digital. Muito bacana, ou seja, tudo que acontece no mundo real acontece ao mesmo tempo, é criado no mundo digital. Então, todos os carros produzidos, as peças que são montadas, têm ali
um respectivo irmão gêmeo, por isso que chama gêmeo digital. Isso é armazenado, né, no nosso... hoje a gente utiliza a plataforma mundial de banco de dados da Google, por exemplo, que armazena tudo isso. E bacana, por exemplo, um outro exemplo, na parte de solda da carroceria, se a solda daqui da nossa fábrica, em determinado momento, tem uma tensão um pouco diferente do normal, o sistema identifica, opa, na solda de tal parte do carro, neste momento, aconteceu uma tensão um pouco diferente. Por favor, verificar. Isso entra no banco de dados e se eventualmente for feita alguma correção, isso já entra disponível para o mundo inteiro. Então, estou dizendo com isso que é muita tecnologia, óbvio, no produto, na fase de desenvolvimento, mas tem muita tecnologia para se produzir esses modernos, né, carros que nós temos hoje e cada vez mais, né, vamos ter mais tecnologia nos veículos. Nessa preparação que você disse para novos modelos, a Renault está puxando o olho para ficar mais ou menos asiática? O que está acontecendo de fato? Boris, boa pergunta. A gente está vendo, né, o momento da indústria automotiva mundial é um momento muito, eu diria, emocionante, né? Com muitos desafios. Tem o desafio da energia, tem o desafio da tecnologia que a gente falou. Então, o que acontece é que a gente tem que estar cada vez mais atento, né? E fazendo, essa é a lógica, né, do CEO mundial, de fazer parcerias, né, com quem são especialistas em determinadas tecnologias. Então, a estratégia do grupo passa por se fortalecer, mas utilizando o que tem de melhor no mercado também. Então, ela criou várias áreas de especialistas. Ele costuma dizer, até curioso, o Luca de Mel, ele fala o seguinte: antes, a gente era um time que tinha que jogar muito bem um esporte, futebol, por exemplo. Nós tínhamos que ser ótimos no futebol. Né? A gente faz automóvel, né? Então, vamos fazendo esse paralelo. Hoje, a gente está disputando uma Olimpíada. Então, nós temos que ter diversos times, especialistas muito bons em diversos esportes, para que você tenha sucesso. Então, dentro dessa lógica do grupo de organização, criou-se algumas empresas, até mesmo especialistas. Então, vamos dizer, na parte do carro elétrico, a gente tem uma empresa dentro do grupo que se chama Ampere, 100% focada em desenvolver e fabricar motores elétricos, baterias e o software de definição de veículo. Esse é o nome, né, bonito daquilo que é o software que gerencia todo o carro elétrico. Por outro lado, uma outra empresa que chama Horse, né, do inglês cavalo, né, o cavalo de potência normalmente, fazendo esse paralelo. A Horse é uma empresa que nós temos em parceria com uma empresa asiática. Né, podemos começar por aí te respondendo, que é a Geely. Geely é um grande grupo chinês que tem atuação em diversas áreas, o automóvel, né, principalmente. Então nós temos uma empresa que se chama Horse, que tem 45% de ações da Renault, do grupo Renault, 45% de ações do grupo Geely, especializado na parte de motores e híbridos e a combustão, e outros 10% de uma empresa da Arábia Saudita que se chama Aramco, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Essa empresa está focada no desenvolvimento e fabricação de motores a combustão e híbridos. Então, uma super especialização. E aí temos a parceria, por exemplo, com um chinês. A Geely, temos uma outra parceria com eles também na Coreia. E temos, recentemente anunciado, uma possível futura parceria aqui no Brasil também. Né? Então, temos aí, vislumbrando, uma parceria com a Geely aqui no Brasil. Foi assinado e divulgado, porém, há um tempo agora que a gente tem que aguardar a aprovação das autoridades legais, né, da China, da França e do Brasil, para que a gente possa realmente anunciar os próximos passos dessa parceria do ponto de vista mais estratégico, né, que dá direito, por exemplo, a Geely a ter acesso à nossa fábrica aqui no Brasil. Né? Então essa é a lógica da parceria, por exemplo, com um grande parceiro chinês. E além disso, vale citar, a gente tem também um centro de desenvolvimento de tecnologia na China, que a gente chama, esse novo centro, tem 1 ano e pouco, de AC/DC, né? Fazendo, obviamente, uma brincadeira com uma banda de rock, né, muito famosa, o AC/DC, né? É uma sigla ali em inglês, né, de Advanced Design Center, AC/DC Center, no final. E esse centro também na China, que tem realmente ali uma especialização, né, um momento muito bacana de tecnologias hoje disponível. A gente quer
estar próximo, parceiro daqueles que têm hoje a maior tecnologia em determinadas áreas. Então, essa um pouco a lógica. Com essa diversificação necessária hoje, temos que ter parcerias pontuais em algumas áreas que vão nos ajudar a acelerar a aplicação de tecnologias, acelerar, óbvio, a industrialização eventual de tecnologias e, com isso, obviamente, trazer produtos mais modernos e ser mais competitivos ainda no mercado. A Geely, você disse que está estabelecendo uma parceria, Renault com a Geely, aqui no Brasil. Nós teremos carros da Geely aqui, ou projetos? O que vai ser da Geely aqui? Toda a parte essa do acordo, né, que está sendo feito, industrial, digamos assim, é algo que a gente não pode comentar nesse momento. A gente tem que aguardar essa fase. Porém, agora no dia 9 de fevereiro, a gente, né, já convidamos a imprensa, de abril, desculpa, nós já convidamos a imprensa, vamos ter um evento em São Paulo para falar de um outro aspecto aí, de uma outra parceria, digamos assim, da Renault do Brasil com a Geely Auto, a parte automotiva da Geely. Então, tem aí novidades aí que vamos anunciar no dia 9, que tem a ver, obviamente, com a comercialização de veículos Geely no Brasil. Essa é a ideia. Vale dizer que a Geely aqui no Brasil, a lógica é que tenha, né, a marca própria, Geely Automóvel, tenha toda uma... mais um produto, mais uma marca que a Renault vai trabalhar aqui no Brasil. De uma forma, tendo produtos, né, só para completar, exatamente complementar a gama que a Renault tem. Então a Renault já tem essa gama que a gente já falou aqui, né, de veículos feitos no Brasil, de veículos importados elétricos, mas como dissemos, o mercado é muito diverso e cada vez mais. Então nós vimos aí uma oportunidade de completar, né, a oferta de gama de produtos Renault com parceria, nesse caso aí com a Geely Automóveis, que vai ter novidades aí em breve. A gente vai trazer isso com todos os detalhes. Você falou além dessa da Geely, né, tem a parceria, além com a Geely Auto, tem a parceria com a Geely para Horse, ou seja, motor, ainda combustão e híbrido. Tem a Ampere, carro elétrico. Focado em carro elétrico. Ou seja, a Renault não está ainda como algumas concorrentes até cravaram e algumas voltaram atrás, colocando todas as fichas no carro 100% elétrico. Não, a nossa visão é muito clara quanto a isso, e realmente as duas empresas comprovam isso, né? É que a gente vai ter o caminho do carro elétrico, ele com certeza vai estar presente no futuro de forma importante, mas a gente pode dizer que a gente vai ter uma transição até chegar num mercado 100% elétrico, né? Se isso vem a acontecer um dia. E é uma transição muito longa e de diferentes realidades de determinados mercados. Então, se você vai para a Europa, que tem uma lei que exige que a partir de 2035 os carros sejam elétricos, isso é a lei da Europa, não tem dúvida, a Europa vai para o carro elétrico de uma forma muito rápida, já está acontecendo. Já se você vai para mercados como o Brasil, a gente entende que aqui você tem outras tecnologias. Nós temos uma grande vantagem no Brasil, por exemplo, do etanol, né? Que é um carro, que é um combustível que... Qual é o objetivo do carro elétrico? É zero emissão de CO2, né, no uso. Então, ou seja, o CO2 é um gás, que não é gás tóxico, né, mas é um dos gases que vem sendo responsabilizado como um gás de efeito estufa, né, que está trazendo aí um aquecimento do planeta, tudo isso. Então, um objetivo traçado nos vários mercados no mundo é a redução de emissão de CO2. Uma das formas de fazer isso é com o carro elétrico, porque o carro elétrico no uso não emite CO2. Aí você tem que cuidar, lógico, que a fonte da energia elétrica seja limpa também, para que isso seja realmente uma verdade 100%. A nossa visão é muito clara que alguns mercados, os mercados vão andar em velocidades diferentes. Então a Europa está tendo eletrificação na velocidade maior, mas mercados como o Brasil, que temos, por exemplo, o etanol, que é uma excelente solução técnica, que dá já essa redução de CO2 e é mais acessível como tecnologia, que óbvio, né, o mercado do carro elétrico ele ainda é a minoria em termos de mercado mundial. O carro a combustão ou o híbrido já é uma tecnologia que já existe há algum tempo. E aí a gente enxerga claramente que, por exemplo, né, é difícil ter a bola de cristal, né, e cravar qual que vai ser o cenário, mas a gente não tem dúvida que, por exemplo, em 2040, numa hipótese da Europa ir realmente 100% para o carro elétrico, como é previsto hoje, a gente vai ter no cenário mundial ainda metade dos carros no mundo sendo produzidos com motores a combustão ou híbridos. Então, por isso, a existência da Horse se justifica. E mercados como o Brasil ou Índia ou outros que tenham outras soluções, essa transição vai levar ainda mais tempo. Então, sem dúvidas, esse, na verdade, é um dos grandes desafios hoje da indústria, né?
temos que investir em várias tecnologias, para não dizer todas elas. Então, temos mercados diferentes, em velocidades diferentes e com soluções que são mais adequadas a um ou outro mercado. Em função disso, hoje nós temos, então, investimento pesado em carro elétrico, investimento pesado em motores híbridos e a combustão. E aí vale até um outro parêntese, né, Felipe? Os carros híbridos, quando a gente fala, existem diversas soluções de hibridização, né? E o híbrido vem com esse objetivo, ajudar o motor a combustão a reduzir a emissão de CO2. Aí você tem, né, aquelas várias siglas, né? O híbrido completo, né, o full hybrid, ou aquele que você carrega na tomada, né, que é o híbrido plug-in, né, o PHEV. Aí você tem o micro hybrid, o híbrido leve. Você tem diversas tecnologias que têm como grande objetivo, assim como o carro elétrico, reduzir a emissão de CO2. Então, continuamos investindo em todas elas. Cada uma delas vai ser mais adequada a determinado produto e determinado mercado, né? Quando a gente fala com um produto, vamos dar mais um exemplo, né? Pega o Kwid, que é um carro de entrada de mercado. Se você coloca nele um sistema híbrido full, obviamente é um custo muito alto para um carro desse segmento. Então não faz sentido, né? Você não é mais competitivo se vai para uma solução dessa. E aí vale lembrar um parênteses que o Kwid hoje é um dos carros mais baixos emissão, né, que tem no mercado. Abaixo, inclusive, que a média hoje europeia, né, que é mudança da lei europeia, 95 gramas por quilômetro de CO2, o Kwid emite 84, já no Brasil hoje com gasolina. Se você usar etanol, é 57 esse número. Então, são soluções diferentes para reduzir a emissão de CO2 e todas elas são válidas hoje e também continuarão a ser válidas no futuro. Então, o objetivo é reduzir a emissão de CO2. São vários caminhos e não necessariamente um pior ou melhor que o outro. É o que atende, assim, um resumo de tudo. Exatamente. É o que atende cada mercado, cada poder aquisitivo, principalmente. Exatamente, também. E ainda tem outra característica, que cada mercado tem a sua lei, né, de emissões, que vai em determinado ritmo. O Brasil hoje, eu acho que vale dizer isso também, às vezes tem um pouco disso, né? O cliente fala, poxa, mas o Brasil é um mercado, né, de terceiro mundo, coisa desse tipo. Mas eu poderia afirmar aqui que em termos de segurança veicular, nós estamos super bem hoje posicionados, a lei é bastante rígida, é uma lei comparável à lei da europeia, hoje, né, um crash, você tem que fazer para você vender um carro, você tem que fazer um crash test, né, seu carro tem que passar nesse teste, né, de uma colisão, com todos os parâmetros ali, né, do bonequinho machucando, bastante severo. Em termos de emissões, a lei brasileira começou lá em 1988, né, teve várias fases, né, do Proconv, hoje estamos aí na fase 8 já, e cada vez ficando mais rígida, né? E com isso a gente tem hoje carros bastante eficientes. Isso vem, entre aspas, né, fazendo com que as indústrias automotivas invistam em tecnologia. Então você pega a gama de motores atual hoje já no Brasil, é uma gama super moderna. Vamos pegar o Kwid como mercado de entrada de novo, é um motor 3 cilindros, completamente em alumínio, com um sistema moderníssimo de injeção e ainda um sistema super sofisticado que é o Start-Stop, né, que desliga o motor quando você para por um tempo prolongado. Toda essa tecnologia para fazer com que ele tenha um baixo consumo de combustível e, consequentemente, baixa emissão de CO2. Então, hoje, os motores turbo, né, que a gente está vendo bastante também no mercado, chegaram em função dessa evolução da lei de emissões, muito benéfica para o mercado brasileiro, para o cliente, seja do ponto de vista de emissões que nós falamos, mas também de segurança, né? Vamos pegar novamente o Kwid como exemplo. Ele tem de série um controle eletrônico de estabilidade, né? O ESP, né? Que é há 20 anos, se a gente voltar a 20 anos, 15 anos, somente carros topo de gama, né, tinham esse sistema. Isso hoje já é de série num Kwid, juntamente com 4 airbags, tudo isso. Então, a evolução tecnológica ela é muito alta. Os carros hoje têm um nível muito grande de segurança e de baixa de emissões. Isso vai continuar acontecendo, porque há uma previsão já de evolução dessas leis aí. Então, a gente tem hoje uma situação que faz com que a gente tenha um grande investimento em tecnologia em todas as áreas. Na energia, na tecnologia de conectividade e também, né, na tecnologia de segurança. Ô, Kaique, esse seu discurso está perfeito. Não há o que contestar. Mas isso aí me levanta uma dúvida. Quer dizer, o Kwid, que é um carro de entrada, um carro barato, ele está cada vez ganhando mais tecnologia. E não é só o Kwid. Todos os carros de entrada do Brasil e do mundo
estão custando cada vez mais caro para colocar essa quantidade. Eu não sou contra o ESP, nem cinto de segurança, nem ABS, nada disso. Mas ok, a conectividade, a segurança a eletrônica vão cada vez tornando o carro mais caro. Quanto mais caro ele fica, menos gente tem acesso a ele, principalmente no Brasil, que a renda per capita aqui é $9.000 por ano, uma coisa assim. Perfeito. Então, se o nosso consumidor não tem grana, não tem saldo bancário para comprar os carros com toda essa tecnologia, eles vão cada vez ter que se contentar com o carro usado. E por isso que você outra hora passou aí para nós uma dica de que se vende 5, 6 vezes mais usados do que novos no Brasil, ao contrário de outros mercados, que você vende 2 vezes mais ou 3 vezes mais, e olhe lá. Isso então não vai deixando a nossa frota cada vez mais envelhecida. E esse propósito de fazer carros com poucas emissões, com muita segurança, com conectividade, ok, isso vai acontecer, mas nós vamos, na verdade, ter carros cada vez, um número maior de carros piores sob esse aspecto rodando. Como é que fecha essa equação? Poxa, Boris, é uma excelente pergunta. Realmente é um desafio. Eu acho que toda a indústria está atenta a isso, né? Aqui no Brasil tem a Associação dos Fabricantes, né? A Anfávia, que inclusive teve com você também dando entrevista, né? Recente, eu vi. E é um ponto a ser levado em conta. E a gente tem vários aspectos nessa resposta, né? Isso aqui é quase que um seminário seria. Mas eu acho que um ponto importante que a gente tem sempre que levar em conta é exatamente a capacidade da indústria que tem que ter. A indústria do automóvel, como eu disse, é altos investimentos e ciclos longos. E quanto maior volume você conseguir produzir, maior a sua competitividade. Então, o país precisa realmente estar atento a isso que você disse, para não matar o segmento de entrada, né? Então, os carros de entrada do mercado brasileiro, que é entre o segmento do Kwid e o segmento B, é 50% do mercado. Então, se esses carros, como você disse, ficam muito caros, esse segmento deixa de existir. Porque quem continua comprando carros mais caros continuarão comprando. Mas o segmento de entrada, isso não vai acontecer mais. Então, uma dos pontos de discussão hoje, né, com as associações, com o governo, é isso. Como fazer para garantir que esse segmento, né, de veículos de entrada, ele não seja prejudicado, né, com relação a essa quantidade de tecnologia, né, que vem sendo exigida e que se coloque nele. Como disse, hoje a gente tem um índice de segurança bastante elevado, eu diria, índice de emissões bastante baixo, então estamos com produtos bastante modernos nesse ponto. Mas muito cuidado com essa possível progressão. E aí o que quis dizer em relação à competitividade do nosso mercado, que o Brasil é um mercado, né, de um mercado total de mais de 200 milhões de pessoas. Se não me engano, ano passado ficamos em 6º em fabricação de automóveis no mundo, né? Porém, temos muitas oportunidades ainda, né? Seja de crescer o mercado interno. Por que crescer o mercado interno? E aí também eu acho que é um ponto curioso, né? As pessoas falam, poxa, mas as cidades estão cheias de carro, né? Belo Horizonte está cheio de carro nas ruas, São Paulo nem se fala. Como que você fala em vender mais carro ainda no Brasil? É um ponto de dúvida. E aqui a gente tem que trazer uma análise, né, exatamente de mais ampla do mercado. Se você pega a relação automóveis por habitante, né, dos vários mercados mundiais, na Europa é basicamente 2:1, 2 habitantes por automóvel. Nos Estados Unidos é menos de 2:1, né? E no Brasil hoje está com 5,5, por aí. Então, se você for analisar os dados, tem muito espaço para crescer a motorização, né, o acesso ao automóvel no mercado brasileiro. E isso é claro. Lógico que São Paulo já é 2:1. Ou menos de 2:1. Então não é em São Paulo que vai crescer o mercado. Mas tem várias outras capitais, vários outros mercados, podemos dizer, principalmente no Nordeste, que a taxa de motorização ainda é 15:1, né, que tem espaço para crescer. E ao crescer o mercado, trazer outro dado, né, a gente se lembra, né, que lá em 2012, 2013, o mercado interno do Brasil era de 3,6 milhões de automóveis. Né, esse é o tamanho do mercado interno brasileiro. O ano passado, fechamos o mercado nacional com 2,4. Então, estamos aí mais de 1
o mercado é menor do que o mercado de 2013, né? Um pouco mais de 10 anos atrás. Então já tivemos um mercado maior. E por diversos fatores, economia em geral, teve pandemia, tudo isso. Então o mercado vem crescendo, isso é importante que aconteça, mas, de novo, né, para quem ainda não tem essa análise completa do mercado, estamos ainda a um nível de motorização muito baixo. Então, o crescimento do mercado nacional passa por o que você falou. Carros novos no mercado significam carros mais seguros, menos poluentes. Então, dá para tirar da rua carros mais velhos e, além disso, há um espaço para, sim, ter um crescimento no mercado interno, aumentando esse índice de motorização do mercado brasileiro, como é em mercados desenvolvidos, em que o mercado é basicamente de reposição de carros antigos. Um outro ponto que também é uma preocupação, um trabalho feito pela Anfávia, aumentando a competitividade do Brasil com maior volume, é que aumenta a nossa competitividade para exportação. Então, todos esses fatores ajudariam ao maior volume e vale dizer também que a indústria nacional, para cada emprego gerado na fábrica, geram-se outros 11 na cadeia. Então, é um emprego nas fábricas de automóveis que vão fazer com que o fornecedor, a concessionária, o posto de gasolina, a empresa de seguro, toda essa cadeia do automóvel, ela também esteja, né, aquecida. Então, é um desafio, Boris, a gente tem que ficar atento a isso, de modo que torne a nossa empresa, a nossa indústria, cada vez mais competitiva. Vale dizer que nós temos um parque de fornecedores, né, bastante capazes, estão agora também enfrentando esses novos desafios da tecnologia. A engenharia do Brasil também é bastante capaz. O Flex, né, que é uma tecnologia nacional que se demonstrou muito útil em função exatamente da disponibilidade do etanol, é uma prova, uma delas, né, da capacidade da tecnologia da engenharia brasileira. Então, é um campo, o setor automotivo, que pode ser um diferencial competitivo do Brasil, do país, em termos de desenvolvimento da economia em geral. E mesmo com as novas tecnologias, né, híbridos, que a gente está falando aqui, também temos aqui a capacidade, já estamos desenvolvendo esse tipo de tecnologia no nosso mercado, nas nossas engenharias. E aí o híbrido Flex, né, já seria também mais uma tecnologia absolutamente nacional e de extrema importância, né, para reduzir as emissões e gerar tecnologia nacional, gerar emprego no Brasil e gerar riqueza para o Brasil. Ô Kaique, esse seu discurso foi perfeito. Nada a opor. Porém, vamos aqui cair na realidade de hoje no Brasil, com a Selic está a 14,25%. E o brasileiro compra o carro principalmente financiado. Se o carro é financiado, quanto maior o juro, maior a Selic, maior o juro, como é que ele vai comprar o carro que, na hora que ele fizer as contas, ele vai perceber que se fizer um financiamento aí, o carro vai custar 2, 3 vezes mais. Como é que vocês da fábrica pensam em resolver isso? Eu não vejo solução, porque o carro vai custar mais caro. É fato, Boris. Outro ponto que você trouxe perfeito também é esse. É verdade, no mercado brasileiro, a maioria das vendas são financiadas e esse dado, né, da taxa Selic, sem dúvida, impacta diretamente, né, no apetite de compra, né, dos consumidores. A gente vê isso claramente. Quando sobe taxa, normalmente, há uma menor procura, né, por veículos. A taxa tende a cair, um maior aquecimento do mercado, nas vendas, de toda a cadeia. Nós temos, né, o banco da Renault, né, o Mobilize Financial Service, a gente tem, junto com os concessionários, né, diversos planos que normalmente praticam taxas inferiores a essas oficiais, né, do mercado brasileiro. Mas, de novo, nós estamos atrelados, né, a uma economia do país e não é algo simples, né? São vários fatores, inclusive internacionais, que fazem com que, né, a economia funcione. Então, nós temos que, sim, estar atentos a oferecer soluções desse tipo, como é o nosso banco, como é a troca, né, e ficar atento àquilo que está acontecendo no mercado. Mas não há dúvida que juros altos impactam no mercado de uma forma que uma tendência que vem a ter no futuro de redução significa, sem dúvida, um aumento de vendas e aí um aumento de toda a cadeia, como a gente disse, né? Aumento de produção, aumento de empregos e tudo isso. Mas a gente sabe que são fatores que não é específico do mercado automóvel, né? São fatores de macroeconomia que afeta todo o mercado. Então, óbvio que a gente tem aí uma atenção a esse aspecto e trabalhar para poder mitigar
o máximo possível que esse aspecto interfira, mas é um dos principais pontos que resultam, né, no tamanho do mercado, maior ou menor os juros aplicados no mercado brasileiro, sem dúvida alguma. Ô, Kaique, agora voltando, já que o Boris falou da questão da compra do carro, e a gente estava falando antes de tecnologias que estão sendo aplicadas. O consumidor brasileiro ainda é muito resistente, né, a novas tecnologias. O motor 3 cilindros é muito criticado, às vezes o motor turbo é criticado. Uma tecnologia que a Renault trouxe novamente, que é o câmbio de dupla embreagem, muito eficiente, mas o consumidor brasileiro assustado critica. Como é que é feita essa... Quando é que o consumidor vai passar a entender que isso não é porque a fábrica está querendo enfiar a goela abaixo, é uma necessidade, né? Para atingir essas normas de emissão, que a gente já discutiu aqui também, são necessárias aplicações dessas tecnologias. O consumidor vai entender isso em algum momento? Como é que vocês veem esse processo? Felipe, eu não sei se o consumidor tem que entender. Eu acho que é o contrário. Nós temos que entender o consumidor. E o que a gente fez, por exemplo, com o Cardia, né? Existia no mercado brasileiro, do passado, né, uma memória de experiência negativa com alguma tecnologia. E nós temos que mostrar isso para o cliente que a tecnologia evoluiu, por exemplo. E no nosso caso não há nenhum problema com esse tipo de tecnologia. Um papel fundamental da imprensa, né, que vocês fazem, obviamente, muito bem, trazer esse esclarecimento. Mas é natural que o cliente tenha, em alguns momentos, determinada dúvida. E nós temos que ter clareza na comunicação. A gente estimula muito, no caso, né, do Cardia, com um câmbio, né, de dupla embreagem ali, DCT, como você chamou, né? O test drive, né? E, de novo, o acompanhamento do mercado, ele é contínuo. Então, vou pegar o exemplo do Cardia novamente. É natural, a gente faz isso sempre, outras marcas também devem fazer. Após os primeiros compradores, né, do Cardia, a gente lançou em março do ano passado. Então, o pessoal comprou ali em junho, abril, maio, junho. A gente aguarda que eles andem no carro pelo menos 3 meses, né? Então, fizemos no final do ano passado uma pesquisa com esses compradores, né, para entender direito o que você achou, o que você não achou, o que é positivo, o que é negativo, o que poderia ser melhorado. E a gente está fazendo isso continuamente, né? E felizmente tivemos no Cardia uma resposta muito positiva. Então, primeiro, a gente comunicou bastante nessa nova momento da Renault em termos de design. Essa tecnologia toda que a gente falou aqui. E na pesquisa veio exatamente isso. Não, eu comprei pelo design e pela tecnologia. Ok, então, poxa, fantástico. Nós lançamos um carro, né, falando que esses eram os principais pontos, e o cliente comprou e depois de utilizar reconheceu isso. E no caso do câmbio, na verdade ali nesse caso é interessante falar, porque não é só o câmbio, né, é o conjunto motor e câmbio, os modernos motores a turbo, né? No caso do Cardia vem trouxe 1.0 turbo, junto com esse câmbio, né, de dupla embreagem, que era uma novidade, né? Com sim algumas resistências. E ali o cliente que comprou e utiliza aprovou. Isso é muito bacana. Então, o mais forte no final da história, a gente sabe, é esse boca a boca. É o cliente comprar, experimentar e passar a falar que gostou. Esse é o mais forte. E nós temos que, obviamente, entender isso, e se tem algum ponto a ser trabalhado, a gente vai trabalhar para poder trazer a informação, né, correta e proporcionar essa experimentação. Vale dizer que tem outros dados, né? A gente tem isso também. Muitos a gente acompanha isso de diversas fontes, e hoje, né, com as redes sociais, por exemplo, acontece em todas as áreas, né? Às vezes sai alguém comentando alguma coisa e aí pronto, né? Um monte de gente vem, comenta e fala. E no nosso caso é curioso isso, né? A maioria das pessoas que acabam comentando alguma coisa eventualmente assim negativa não são proprietários de Renault. Os proprietários estão super satisfeitos, felizmente, né? Isso é fato. E então há algumas ondas, né, de comentários, e de novo, nossa missão é trazer esclarecimento, proporcionar um test drive, buscar, né, trazer a informação, a experimentação e esclarecendo isso. Mas faz parte do mercado, o cliente, de novo, a gente que tem que entender o cliente, né, e ele tem que depois ter a oportunidade de experimentar e dar a sua avaliação real, né? Então tem coisas que são mitos, né? Aliás, tinha, né, um quadro aí do Boris famoso aí, né, sobre mitos, né, do mercado, e existe isso muito. Mitos, alguns justificáveis, né, porque clientes tiveram experiências negativas, outros nem tanto, né, que são mitos não tão reais assim. E a gente tem que, através com a nossa rede, um trabalho de treinamento de rede é fundamental, com toda essa tecnologia que chega, a rede tem que estar bem preparada, né? E o carro, gente, é cada vez mais como o nosso celular, né? Acho que ninguém aqui compra um celular e vai ler o manual,
né? Você compra o celular e vai usar. E você vai descobrindo ali, usando as funções que você que é importante para você, né? De forma quase que intuitiva. E o carro, a gente sabe disso. Né? E, de novo, aí, falando do nosso CEO mundial, o Luca De Mel, ele fala, olha, a gente tem que deixar de ser uma empresa de automóveis, né, para ser uma empresa de tecnologia que faz ótimos automóveis. Esse é o desafio. Porque o cliente, no final da história, ele não nos compara somente com os nossos competidores diretos de automóvel. A experiência dentro do automóvel tem que ser a experiência que a gente tem, nós temos, né, no dia a dia. Né? O dia a dia hoje é cada vez mais conectado, cada vez mais simples, né, em todos os sentidos. Em termos de utilização, em termos até de serviços também que o carro pode eventualmente oferecer. Se eu bem entendi, você está dizendo que não é um carro com computador. É um computador sobre rodas. É mais ou menos isso, né? É por aí. Eu não gosto do termo computador porque isso pode talvez criar alguma resistência, né? Na verdade, é um objeto de mobilidade mesmo, né? Que é o carro, né? Mas ele tem que estar totalmente integrado de forma simples com o usuário. Né? Então, de novo, cabe a gente explicar aquilo que tem. E, de novo, o carro vai ter um monte de coisas que, para alguns clientes, determinados itens são fundamentais e para outros itens são fundamentais. Né? A gente vê muito isso, de novo, em pesquisa, né? O que cada público gosta. Ô, Kaique, você sabe o que eu gosto? Quando eu recebo carro, que as fábricas mandam para teste, todo dia está chegando um carro, aí eu pego um carro e vou querer sintonizar na cidade em que eu estiver, Belo Horizonte ou outras, a rádio que emite o meu programa, o Alto Papo. Tem 40 rádios emitindo e tal. E a dificuldade que eu tenho para sintonizar uma rádio. Porque até então tinha um botãozinho da esquerda que liga e é volume. Do lado de cá eu sintonizo a emissora. Hoje eu tenho que fazer o touchscreen, sei lá quantas vezes. Chega uma hora que eu desisto, quer saber, não vou. Mas eu já tive uma boa notícia, que algumas fábricas estão desistindo dessa tela cheia de touch. É verdade. E vai voltar com um botãozinho. A Renault é uma delas? É verdade. Eu poderia dizer que a Renault nunca exagerou na parte de todos os comandos digitais, já tendo um pouco dessa percepção. Sinceramente, você pega vou dar um exemplo que não é do rádio, mas é do ar-condicionado. Muitos carros, você entra hoje, o ar-condicionado você comanda pela tela, né, touchscreen ali que você tem. O nosso, não, nunca, em nenhum carro da Renault, o ar-condicionado. Pega os carros mais sofisticados hoje, você tem ali os botões do ar-condicionado de forma clara, a temperatura e tal. Então, a gente já tinha um pouco dessa percepção, mas isso está vindo realmente muito em pesquisas recentemente. Né, Boris, eu acho que isso são ciclos naturais de desenvolvimento. E, de novo, não é só com automóvel. Em várias áreas, né, da sociedade, há um certo extremismo para um lado e depois se encontra, né, um meio termo. Mas tem outra tecnologia que também já está disponível hoje e vai ser cada vez mais utilizada, a gente acredita, e essa, pelo que a gente tem visto em pesquisas, os clientes normalmente gostam, que é o comando por voz. Então você pode entrar no carro hoje, apertar um botãozinho e dizer... rádio... Eu quero ouvir a Rádio 98, o programa do Boris. Como é que faz? É isso aí. Você põe lá, fala isso, ele vai colocar para você nessa rádio. Já vai ser, né, uma outra forma de fazer esse acesso, que é novo. Então, quem estava acostumado com um botãozinho, talvez para esse exemplo específico, né, ainda pode estranhar, mas quando usar uma primeira vez e ver que é bacana, poxa, gostei. Vou fazer isso aqui agora, daqui para frente. Não vou mais me preocupar em procurar o botão. Eu vou achar o botão do comando por voz, ou às vezes nem tem botão, né? O comando de voz já é o comando para você pedir alguma coisa pro carro. Tanto o iPhone quanto o Android já tem, né? Você falou, exatamente. A Renault tem isso já? Sim. Comando por voz? Sim, temos. Mas, de novo, teremos mais novidades nessa área também para simplificar. De novo. Então temos sim já Vai isso. ler já o meu pensamento. Eu quero ouvir a rádio e tal. Então, e de novo, é um desafio isso e que o cliente... isso é bacana que na entrega técnica a gente tem essa competência, até eu diria, né? De, com o cliente, ter a sensibilidade de entender o que para você é mais importante. O carro tem isso. O que te interessa mais? Isso aqui não. Então eu vou te ensinar a fazer isso aqui de forma mais simples possível.
e aí isso se tornar um hábito. Eu vou te dar uma dica, então. Outro dia eu estava conversando com um vendedor de uma concessionária. Eu te juro, nem sei que marca era. Mas era um vendedor de uma concessionária de carro mais sofisticado. E ele me falou, ô Boris, eu fiquei até constrangido, quase que com vergonha, quando eu fui fazer a entrega técnica, que chama, né, para o cara que comprou o carro, de explicar para ele que o controle dos retrovisores externos era na tela. Eu sei que marca é, mas não vou entregar o não. E isso foi controverso. É um bom exemplo. Não é possível. É um bom exemplo. Né? Exatamente. Possível. Aí também é demais, né? Exatamente. O Kaique, saindo um pouco aqui da conversa mais técnica, e que você também é um entusiasta, né? Como engenheiro, sempre ainda gosta da mão na graxa, né? Anda nos carros, nos protótipos. Sim. Inclusive chegou aqui num RS, né? Um dos melhores esportivos já produzidos no Brasil. Pena que tenha saído de linha, tá? Isso aí. Ainda tem espaço para isso em tempos de demanda por SUV, por menos emissão e por mais tecnologia. Ainda tem espaço para o entusiasta, pelo menos na indústria assim, mais generalista, ou ele já vai ter que começar a procurar nichos? Olha, eu diria que sim. De novo, os nichos existem, né, são cada vez maiores, mas pelo menos, né, no meu ciclo de relacionamento que a gente faz, tem espaço para entusiasta sim. E os carros novos e a tecnologia, de novo, possibilita isso. Se você compra um Kardian, você tem a opção de colocar no modo esporte, que te dá sim já uma troca de marchas a rotações mais altas, te dá assim de uma resposta do câmbio mais rápido. Então você tem no carro, que parece ser um carro, né, normal, de família, urbano, a opção da esportividade, com a tecnologia. E os próximos carros que a gente vai lançar também tem esse tipo de opção, de deixar um pouco mais esportivo. E aí tem até um detalhe interessante, você pega o Kardian e põe ali no painel, e aí no touchscreen, Boris. Realmente esse ponto... Lamentável. No Sandero RS a gente tem um botão, né, que você pode optar 3 formas de esportividade ali. Inclusive desligar completamente a eletrônica para você ir para a pista e andar com o carro, né, na mão. É muito bacana. No Kardian você tem um botão ali que você muda para o modo esporte. E junto com essa mudança do modo esporte, que regula a parte de resposta de volante, de acelerador, muda também as luzes internas. As luzes internas ficam avermelhadas. Então a gente tem o painel, né, o quadro de instrumento ali na frente do motorista, ou do piloto nesse caso, e também nas portas, né, temos 2 luzes, né, uma espécie de LED nas portas que compõem todo esse ambiente interno, que tem diversas cores que você pode colocar. Então, de acordo com o seu estado mental ali do dia, você mudou para o esporte, já vai ficar vermelho, que é uma cor, né, que vai te deixar mais atento. Depois, você quer mais tranquilidade, tem uma cor bem azulada. Então, de novo, o entusiasta tem sim algumas opções e existe sim algumas modelos, né, ou versões sim ainda mais esportivas, já de origem, né, vamos dizer assim. E no grupo Renault, o que nós temos é a marca Alpine. A marca Alpine é uma marca que tem a missão de ser a marca esportiva do grupo. A Alpine está na Fórmula 1, né? A equipe Renault tem uma história longa com a Fórmula 1, né? Desde 77, quando entramos na Fórmula 1, e fomos pioneiros, né, com motores a turbo na Fórmula 1, diferente dos turbos atuais, né, que são para uma resposta de consumo menor e respostas baixas rotações. O turbo na época lá para muita potência, a alta rotação. Então fomos pioneiros com motor turbo na Fórmula 1. São 12 títulos mundiais na história da Fórmula 1 com motores Renault. 2 com a equipe própria, com o Fernando Alonso, né? E de 2005, 2006. E depois a gente tem aí uma história como fornecedora de motores. E desde 2021 a equipe passou para o nome Alpine. Então o grupo Renault tem algumas marcas e a Alpine, que nasceu na França, né, exatamente com a produção de um carro esportivo para correr nas rallies dos Alpes, o Jean Redelet, que é o concessionário da marca Renault, pegou os 4 CV, né, o 4 Chivu, o carro da Renault, e transformou ele em um carro esportivo que se chamou Alpine A110.
e 8 na segunda geração, que foi produzido no Brasil, não, Boris? Você conhece bem? Isso eu ia te lembrar. A Alpine tem uma longa história no Brasil. Quem se recorda, chamava-se a linha Interlagos, Willys. Exatamente. Interlagos com a berlineta, o cupê esportivo. Alpine é motor Renault. E os grandes pilotos brasileiros correram com os carros Alpine aqui no Brasil. Agora eu queria te perguntar desse modo esportivo que liga a luz vermelha, que muda o câmbio, muda... Aparece no retrovisor o Felipe Massa, não? Olha, então, assim, vamos continuar tendo, viu, essa esportividade aí. Legal. E a tecnologia ajuda nisso também, nessa situação de mudar, né, o comportamento do carro e tudo isso. E também a Renault lançou agora reviveu, né, ícones de forma de carros elétricos, mas são ícones, né? O Renault 5, o Renault 4 e o 5 ganhou uma versão também Alpine, né? Ou seja, dá para conciliar. Porque é uma das grandes queixas aí de quem não gosta de carro elétrico. Mas acaba com a esportividade. Negativo, né? Dá para conciliar também eletricidade e desempenho, né? Olha, acho que são dois aspectos, falando aqui de forma muito transparente. Né? Tem um aspecto do desempenho, isso o elétrico te entrega. Né? A aceleração rápida, até mais que a combustão, às vezes, pelo torque instantâneo, né? Mas para quem gosta de um bom motor a combustão, né, falando alto no seu ouvido, já não tem essa sensação. Então, tem algumas soluções também de tecnologia, né, que você pode colocar o barulho do motor, para você escutar dentro do carro. É bem bacana esse tipo de tecnologia. Então você tem o desempenho, mas não necessariamente ali o barulho, a emoção e tudo isso. Mas falando do Renault 5, vou pegar esse gancho que você está dizendo, que há 2 semanas, mais ou menos, 3, a gente divulgou uma nova versão do novo Renault 5. Então o Renault 5 é um carro compacto, né, para ficar simples aqui, né, no Brasil, como se fosse um Sandero, né, que a gente vendeu durante muitos anos aqui. É um carro compacto, fez muita história na Europa realmente, né, o Renault 5. O Renault 4 um pouco menor, né, é um carro popular que popularizou a motorização na França no pós-guerra, assim como outros modelos de outras marcas fizeram. O Renault 4 foi um carro famoso e o Renault 5 também. Então agora realmente estamos lançando de novo, chegou ao mercado o novo Renault 5, totalmente elétrico, como você disse, e o novo Renault 4, que já foi apresentado, que também chegará em breve aí ao mercado. Porém, o Renault 5 teve uma passagem muito interessante, que foi produzido uma série, depois virou uma versão, na verdade, do modelo Renault 5 com motor traseiro central. Esse carro foi desenvolvido para participar do Mundial de Rally. Então, o Renault 5 Turbo, que é o nome dele, ele foi desenvolvido, produzido e ganhou o Mundial de Rally. Então, o Renault 5, carro emblemático, histórico, e o Renault 5 Turbo, campeão mundial de Rally, com motor traseiro 1.5 turbo e tração traseira, né, que não era o original do Renault 5, era tração dianteira. E agora, há 2 semanas, né, a gente teve a apresentação e vamos lançar no mercado a oficialização o Renault 5 novo, né, o elétrico, com o nome também Turbo 3E. O que é esse carro? É um carro super esportivo, com motor elétrico, só que nas rodas traseiras. Então, cada roda traseira tem um motor e é um carro, óbvio, com super desempenho, mais de 500 cavalos, tração traseira, com um motor em cada roda. Então, de novo, uma super tecnologia para trazer esportividade. Ele tem todo, né, um aspecto visual que lembra o Renault 5 original Turbo, que tinha paralamas alargados, por causa da entrada de ar e tudo isso. Então, o novo Renault 5 apresentado de agora e já oficial. Será lançado no mercado uma super versão do Renault 5 novo, com o nome Turbo para lembrar essa história e com super desempenho. Eu só quero que você me explique como é que o motor elétrico pode ter turbo. Aqui tem uma explicação para isso, óbvio. A Porsche também fez motor elétrico turbo. Isso é absolutamente impossível. Até onde que eu estudei engenharia, para mim isso é impossível. Você está corretíssimo, Boris. Porém, aqui é exatamente para passar essa informação. Olha, o turbo está ligado a essa esportividade, né, do passado. Então, olha, esse carro é a versão turbo, quer dizer, essa é a versão esportiva de alto desempenho. Essa é a lógica. Mas realmente não tem turbo ali dentro do carro, como a gente conhece. É o turbo compressor, né? Não existe aquela peça física ali. Mas o desempenho é turbinado. É turbinado. Essa é a ideia. Captou a ideia, Felipe? Bacana. Tem alguma chance, eu sei que talvez uma versão tão radical, pouquíssima chance, mas de pintar algum desses novos elétricos da Renault por aqui?
Chance sempre tem, né? Dá para o consumidor sonhar ou é algo distante? Felipe, olha, como você já disse, chance sempre tem. A gente está sempre estudando, né, o mercado, isso é interessante dizer. A gente está sempre estudando o mercado, sempre. E às vezes algumas condições mudam, né? E aí favorece uma ou outra venda de algum produto. Obviamente seria um produto importado, então se é produzido na Europa, é em euro, tem hoje, né, imposto de importação, que tende a mudar alíquotas. Então tem uma equação aí a ser estudada, né? Mas óbvio que a chegada desses motores elétricos, porque o Brasil tem essa característica, né? E a gente, como um fabricante aqui no Brasil, a gente tem um pouco isso. A tecnologia Flex, que é fantástica, o nosso combustível tem aí, né, 27%, vai para 30% provavelmente de etanol, né? Isso faz com que nós, como fabricante de automóvel aqui, a gente tenha um rigor muito grande em, ao importar um carro para se comercializar aqui, não só, né, trazê-lo e vender, mas tem preparação da rede, tem peças e tem o que a gente chama, né, de tropicalização, quando é um carro importado, que é adaptá-lo, né, desenvolvê-lo para o mercado nacional. E na parte de motor, o etanol ele tem suas características positivas, mas ele pode ter dois efeitos sobre o motor. Um, é mais corrosivo, então algumas peças da linha de combustível pode sofrer. E dois, a parte de controle do motor, né, a central eletrônica, ela pode não se adaptar exatamente ao etanol. Então não é nenhum problema insolúvel, só que você tem que gastar horas de engenharia, né, para poder desenvolver esse carro. Então, a importação de carros, a combustão, ela é muito mais complexa para se fazer. Quando você vai para o carro elétrico, né, aí já é mais simples. O combustível é o mesmo. O combustível é o mesmo. A eletricidade é a mesma. Então, essa parte já é mais simples. Então, temos sim uma vantagem para o carro elétrico ser importada por causa de não precisar ter um investimento e um tempo e até uma homologação em função de emissões e tudo isso necessária para um carro com motor a combustão ou híbrido. Então, o carro elétrico ele é mais simples de trazer um eventual identificação de oportunidade, como você está dizendo. Bacana. É isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez aqui a presença do Kaique. Valeu, muito obrigado por compartilhar aí com a gente essas informações sobre a Renault, a nova Renault, a Renolution. E obrigado também, Boris Feldman, por participar aqui do nosso debate. Estamos em casa, né, Felipe? Aliás, com o Kaique nós estamos em casa, porque é uma figura quase que icônica já da comunicação da indústria automobilística brasileira. Parabéns, Kaique, pela sua ascensão, pela posição que você ocupa hoje. A gente, como mineiro, fica orgulhoso de ver o Kaique aí brilhando na indústria automobilística. Muito obrigado pela presença. Caro Boris e Felipe, grande honra estar aqui com vocês, né? Óbvio que, né, li muito a Autopapo para poder, né, aprender um pouco sobre a indústria, então é grande honra estar aqui hoje com vocês e sempre à disposição, né, para trazer mais novidades e bater papo sobre a indústria, que é algo que a gente, né, acompanha e gosta bastante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa seu like se você curtiu esse bate-papo, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui e acesse autopapo.com.br. Valeu, até a próxima!